Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do conservadorismo intelectual inconsciente. São temas que eu abordo, por exemplo, nesta minha obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Tem várias obras até, mas nesta minha obra Filosofia da Ignorância, nesta minha obra Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Eu abordo também noutras obras, dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para se inscreverem no canal, verem o resto do vídeo, acompanhar o meu trabalho. E conservadorismo intelectual inconsciente. Isto não tem nada a ver propriamente, ou per si, com o chamado conservadorismo político-social, ou aquelas guerrinhas ideológicas entre os conservadores, os progressistas, apesar de poder ter alguma influência, o conservadorismo intelectual, depois na visão ideológica conservadora em termos político-sociais, não tem propriamente a ver, ou diretamente a ver, pode levar, mas não é isso, é disso que eu estou a falar. Não é desse enquadramento político-social que eu estou a falar. Pode ter consequências para isso, mas não é disso que eu estou a falar. Porque isso também tem a ver com a nossa relação em termos de teorias, relacionado com a ciência, com a espiritualidade, com a filosofia no sentido geral, com visões do mundo, ideologias no sentido geral, mesmo que não sejam político-sociais. Portanto, a coisa é mais abrangente e até mais profunda. Envolve toda a nossa consciência, a formatação da nossa consciência, portanto, é preciso desconstruir e ir além disso aí. Não ficarmos só com palas nos olhos, com aquelas guerrinhas ideológicas, o que é melhor. Não é esse o enquadramento. Portanto, até porque tem um efeito terapêutico aqui também. Conservadorismo intelectual. Vamos começar então desde o início, que é como costumo começar, que é desde que nós nascemos. Nós nascemos num enquadramento político, social, familiar, cultural, um país, e nós vamos recebendo uma educação, vamos recebendo exemplos, vamos recebendo influências, vamos recebendo uma formação, uma formatação, estamos em si, uma pessoa passa, os exemplos dos pais, todo esse o tipo, a filosofia de vida no sentido social, o enquadramento cultural. E nós vamos recebendo, vamos construindo o nosso sistema de crenças com base nessas influências todas, no contacto com filosofias de vida, de forma direta ou indireta, com uma forma de estar, com até a questão da relação com a sexualidade que as pessoas têm. Se é um país muito competitivo, se incentiva muito a competição, há essa influência. Portanto, há todo um enquadramento que vai formando e que vai formatando, mesmo de forma inconsciente, em que uma pessoa também vai fazendo escolhas, o nosso sistema de crenças. E a questão não é o sistema de crenças per si também. A questão é a nossa relação com o nosso sistema de crenças, entre outras coisas. Uma pessoa vai recebendo a chamada educação, a influência, os exemplos, a formatação, toda uma formação. E vai construindo as suas crenças, o universo das crenças, o seu sistema de crenças. E depois é a nossa relação com isso, porque uma pessoa pode, nesse caminho de desenvolvimento interior, consciencial, felicitário ou não, pode ir desenvolvendo apegos. E esses apegos a uma data de crenças, que pode até ter a ver com teorias científicas, há cientistas que se apegam a teorias, se aparece uma nova proposta, entram em conflito com ela. É como se tivesse uma barreira para a novidade. Portanto, nós podemos criar apegos nesse desenvolvimento da nossa consciência, nessa formação do nosso sistema de crenças. Esses apegos inconscientes, uma pessoa não se apercebe, uma pessoa fica muito amarrada a eles e acaba por abdicar, mesmo de forma indireta e inconsciente, da abertura consciencial, da vontade, a disponibilidade intelectual para aprender coisas novas. E nesses apegos, uma pessoa criar um bloqueio intelectual inconsciente, a pessoa não se apercebe, e isso a gerar um conservadorismo intelectual inconsciente. É como se a pessoa colocasse pala nos olhos, não vê mais nada. A pessoa, tudo que a pessoa procura de novo, de conhecimento, seja o que for, tem de entrar em conformidade e não pode entrar em conflito com o sistema de crenças em qual o crenças que uma pessoa possa estar apegada e uma pessoa defende-se. Toda vez que aparece uma nova proposta de verdade, uma nova forma de pensar, uma nova teoria, ideia, ideologia, até numa conversa, num diálogo racional, num debate dialético, seja o que for, nem pesquisas, na internet, redes sociais, a pessoa entra em conflito. Porquê? A pessoa defende-se. É como se a pessoa, inconscientemente, a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. A pessoa não tem um interesse por novas propostas de verdade ou por diferentes propostas de verdade. Pelo contrário, diferente, contraditório. A pessoa defende-se, fecha o seu sistema de crenças, fecha a sua consciência e não se permite aprender nada de novo. E isso está envolvido com um conservadorismo intelectual inconsciente.
criado com o quê? Com o ego, com o nosso sistema de defesa, que serve para fugir da dor e da morte, que serve para fugir da dor até da rejeição, seja o que for. E tudo aquilo que provoca desconforto intelectual, a pessoa foge, a pessoa defende-se. Ou a pessoa reage de várias formas. Como eu digo no meu trabalho, o princípio compreensivo é para compreender, quando uma pessoa tem verdadeira vontade de compreender as coisas novas, novas propostas, o diferente, o contrário, o contraditório, seja o que for. Ou uma pessoa foge, que é quando aparece uma nova teoria, ideia, ideologia, uma pessoa entra em contato com ela, uma pessoa começa a fugir, não quer ler mais, desliga a internet se for preciso, está no telemóvel ou assim, está numa conversa, a pessoa começa a fugir do assunto, alguma coisa incomoda ou provoca desconforto intelectual, a pessoa foge, ou a pessoa distorce, que é o que muita gente faz. A pessoa realiza a falácia de espantalho, distorce os argumentos diferentes, contrários ou contraditórios em relação àquilo que a pessoa acredita e está apegada, para os tornar mais facilmente refutável. Portanto, este conservadorismo intelectual, inconsciente, a pessoa não se apercebe, pode gerar até infelicidade. Porquê? Vamos imaginar as 4 novas verdades da filosofia budista. Acaba o sofrimento e a ignorância. Há outras, como o desejo e como o apego. Estamos a falar também do apego, de uma maneira ou de outra. Se a pessoa está infeliz por causa daquilo que ignora, seja o facto de ignorar-se a si mesmo ou ignorar uma data de conhecimentos felicitários, se a pessoa bloquear a sua consciência e não permitir nada de novo entrar, a pessoa começa a entrar num círculo vicioso de infelicidade. A pessoa está infeliz por causa daquilo que ignora. Isto é muito amplo, muito abrangente e complexo, como é óbvio. Está infeliz por causa daquilo que ignora. Mas ao mesmo tempo tem palas nos olhos e não se permite aprender nada de novo, de relevante, digamos assim, que possa até provocar o desconforto intelectual. Até porque uma pessoa pode ter crenças infelicitárias, crenças limitantes. Portanto, esse conservadorismo intelectual inconsciente que vem de apegos e bloqueios intelectuais, ele pode gerar um círculo vicioso de infelicidade em que a pessoa está infeliz por causa dos conhecimentos que não tem e que precisa de adquirir, conhecimentos felicitários, está infeliz por causa da sua ignorância, mas ao mesmo tempo não se permite sair dessa ignorância porque tem um conservadorismo intelectual inconsciente. Não se permite procurar coisas novas, não desenvolve uma curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Porque esse conservadorismo intelectual, ele bloqueia a liberdade intelectual. Ele condiciona a liberdade intelectual. Ele não permite que a liberdade intelectual, ou que a liberdade individual, seja o que for, se realize plenamente. Porque sempre que aparece alguma coisa nova, diferente, contrária ou contraditória em relação àquilo que a pessoa acredita em relação ao sistema de crenças, a pessoa entra em modo de defesa, como eu falei há bocado. A pessoa defende-se. É como se aquilo fosse um ataque ao seu sistema de crenças. A pessoa, em vez de ver a oportunidade para aprender alguma coisa nova, para colocar o próprio sistema de crenças em causa, e isto envolve desconforto intelectual, como é óbvio, em vez da pessoa ver a oportunidade de entrar em contato com o diferente, o contrário, o contraditório, a pessoa vê um problema. A pessoa vê um ataque. Então a pessoa pode até ficar conflituosa. Porque aquilo é como se fosse um ataque à sua integridade, ou à sua forma de pensar, ou à sua consciência, à sua filosofia de vida, seja o que for. Em vez da pessoa ver uma oportunidade de aprender alguma coisa nova, de desconstruir até, olhar para o seu sistema de crenças de forma diferente. Portanto, pessoas com um conservadorismo intelectual inconsciente, que têm bloqueios e apegos intelectuais, podem até se tornar conflituosas. Não são pessoas de fácil diálogo racional ou debate dialético. Podem até se tornar pessoas tóxicas. Porquê? A defesa inconsciente que as pessoas realizam em relação ao diferente, ao contrário e contraditório, relativamente ao próprio sistema de crenças, essa forma de defesa pode virar um ataque. Elas podem, ao se defenderem do diferente, do contrário e do contraditório, se tornarem pessoas violentas, que atacam, estão sempre a distorcer, podem se tornar pessoas tóxicas completamente, a distorcer, a denegrir diferentes formas de pensar, a trazer a lógica para cima da mesa, a considerar que algo não tem lógica, ou que é um absurdo, ou que não tem sentido nenhum. Quando a pessoa, às vezes, se uma pessoa perguntar o que é que sabe acerca do assunto, a pessoa não sabe nada. A pessoa traz a lógica para cima da mesa para dizer que aquilo não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, é um absurdo, e uma pessoa pergunta se for preciso, que a pessoa torna-se preconceituosa até. E se uma pessoa perguntar o que é que sabe acerca daquilo, verdadeiramente, objetivamente, a pessoa às vezes não sabe nada, basta alguma coisa nessa teoria, ideia, ideologia, seja o que for, mexer com o próprio sistema de crença, que a pessoa defende-se logo, a pessoa ataca logo. Eu estou aqui a fazer uma desconstrução do nosso exercício intelectual. Porque às vezes a maior escravidão não é aquela que é imposta de fora, a relação entre o senhor e o escravo. Vem alguém de fora que me escraviza e eu fico escravo daquela pessoa. Às vezes a maior escravidão é aquela que uma pessoa tem dentro da própria consciência. Porque os bloqueios e apegos intelectuais, o conservadorismo intelectual inconsciente, essa dificuldade que a pessoa tem de sair da zona de conforto intelectual, é uma forma de escravidão autoimposta. A pessoa está limitada,
no exercício da sua liberdade intelectual, com uma limitação autoimposta. É inconsciente. Pode até ser, entre aspas, indireto. Mas é autoimposta. Portanto, isto é uma coisa que deveria ser tratada também nos sistemas de ensino, porque não basta empurrar conhecimento para as pessoas, é ensinar, ajudar as pessoas a relacionarem-se com o conhecimento e principalmente a relacionarem-se com a própria ignorância. Porque este conservadorismo intelectual ele pressupõe também às vezes uma má relação com a própria ignorância. Porque se a pessoa tivesse uma relação humilde, entre aspas, com a própria ignorância, além da questão do medo, porque aqui também está muito a questão do medo. Se a pessoa tivesse uma relação mais humilde e mais corajosa com a própria ignorância, a pessoa conseguiria ter uma relação, uma melhor relação com os conhecimentos no sentido geral. Porque o conservadorismo intelectual inconsciente, ele estando no palco científico, digamos assim, pode fazer com que haja muitos atrasos ou dificuldades em desenvolvimento até do enquadramento científico e tecnológico por causa do conservadorismo intelectual inconsciente. Portanto, nós temos de refletir profundamente acerca disto, que isto tem impacto na nossa vida, nas nossas vidas, no enquadramento é mais abrangente que uma pessoa possa imaginar. E às vezes temos coisas fantásticas à nossa volta, grandes filosofias de vida, seja o que for, o que poderia contribuir para a nossa felicidade, para o desenvolvimento da nossa consciência e da nossa felicidade. E uma pessoa não aproveita porquê? Porque a pessoa tem a consciência fechada, não se permite entrar em contato com nada que provoque o desconforto intelectual, porque a pessoa tem amarras, está presa, tem uma escravidão inconsciente. Tem bloqueios e apegos intelectuais que geram um conservadorismo intelectual inconsciente. A pessoa faz de tudo para conservar o estado da própria consciência, mas às vezes o estado em que está a consciência, no sentido geral, é um estado, além de bloqueado, um estado infelicitário. E às vezes, e os conhecimentos felicitários, muitos deles já não por aí. Só que a pessoa não se permite relacionar com eles. A pessoa tem medo do que é diferente, do contrário e do contraditório. A pessoa apegou-se às suas crenças e não quer abrir mão. Isso é um problema interior, está ali na consciência. Tem de ser resolvido pela própria pessoa. Pode ser ajudado por terapeutas, por pessoas com pensamento filosófico. Neste momento é o que eu estou a tentar fazer, por as pessoas a pensar. Mas é um autobloqueio. Portanto, fica aqui mais um vídeo de reflexão filosófica sobre a felicidade e sobre a consciência. Fiz agora uma desconstrução do nosso exercício intelectual, do nosso exercício hermenêutico, da nossa liberdade intelectual e dos bloqueios e apegos. Portanto, tenho vários cursos que eu dou online, cada aula eu dou a cada pessoa. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Eu estou em várias plataformas, no Spotify, podcasts, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, não sei se já falei. Tenho vários livros publicados, já vão em 18, publicados em formato papel e em formato digital. Deixo principalmente na descrição do vídeo no YouTube, apesar de poderem colocar no Google Filipe Calhau e aparece uma data de sítios onde podem comprar o livro e os vários livros. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer subscrever, comentar, pôr like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Neste momento não tenho patreon.com, podem fazer doações para o meu IBAN e para o meu MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. E creio que está tudo. Os livros, os cursos, também dou consultas, deixo também a referência na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, sejam felizes, reflitam sobre estas questões que eu falei aqui e cumprimentos filosóficos. Isto são assuntos que eu trato nos livros. Se quiserem aprofundar, podem comprar os livros. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos, mais uma vez.